Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu hoje resolvi trazer um tema que foi falado ontem no último vídeo que eu gravei, que é o conceito de inteligência emocional. Ainda eu falo sobre isso no meu curso de formação de terapeutas holísticos, mas resolvi pegar um texto que falasse de uma forma bem simples e achei aqui no site online.pucrs.br barra BLO. Texto publicado, olha só, no dia 26 de janeiro de 2024, recente. Dicas e inspiração. Vamos lá, falando quais são os 5 pilares da inteligência emocional. É interessante. Inteligência emocional é a capacidade de captar o mundo por meio dos estímulos. Praticá-la é transformador, pois a partir disso é possível dominar suas emoções e usá-las a favor de si mesmo. Há uma metáfora da neurociência que explica o cérebro humano dividido em 2 áreas, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O esquerdo seria o lado racional, matemático, lógico, cognitivo, analista e crítico. Já o direito seria o lado da compreensão emocional do mundo, responsável pela intuição, emoções e sentimentos. Apesar de distintos, a inteligência emocional passa diretamente por esses 2 hemisférios. Desenvolver essa habilidade é um aprendizado fundamental para a vida. Por meio do controle dos nossos impulsos e sentimentos, podemos dominar sensações de raiva, tristeza ou desânimo. Dessa forma, a partir do momento em que começamos a perceber que somos movidos principalmente pelos sentimentos, e isso acontece inconscientemente, é que identificamos a importância de saber como a inteligência emocional é constituída. Os 5 pilares da inteligência emocional. Entender os 5 pilares da inteligência emocional é o primeiro passo para desenvolvê-la e praticá-la diariamente. A partir disso, será possível ter maior controle das próprias emoções, facilitando a construção de relações saudáveis e tomadas de decisões conscientes. Essa lógica é de Daniel Goleman, psicólogo e jornalista científico conhecido como o pai da inteligência emocional. É autor do livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Considerada a principal obra sobre o tema. A seguir, conheça os 5 pilares da inteligência emocional, determinantes para se ter êxito nos relacionamentos e até bem-estar físico. Então, primeiro, conhecer as próprias emoções. Este princípio diz respeito ao autoconhecimento. Para praticá-lo, você precisa analisar suas emoções e atos como resposta aos estímulos recebidos. Quando você se sente frustrado, investigue se essa é uma resposta verdadeira ou se ela está escondendo um outro sentimento. A ansiedade é outra sensação que pode ser responsável por esconder outras emoções muito mais complexas. Por trás desses sentimentos, pode existir medo do fracasso, receio de julgamentos, temor de se apresentar em frente a um público. Reconhecer verdadeiramente o que está sentindo, o que você está sentindo, a ponto de nomear corretamente as suas emoções, é o primeiro passo fundamental para desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, é preciso conhecer as emoções para poder gerenciá-las. No entanto, também é preciso estar ciente do processo gradual
que implica esse conhecimento e como ele varia de pessoa para pessoa. A fim de facilitar o processo de descoberta, um exercício simples é benéfico e benéfico é anotar, ao fim de cada dia, os sentimentos que você percebeu e como lidou com eles. Vamos lá. Segundo, controlar as emoções. O gerenciamento das emoções é feito a partir do conhecimento delas. Após entender as suas emoções, é o momento de trabalhá-las. Ao finalizar uma semana anotando os seus sentimentos e a forma como lidou com eles, faça um balanço. Quais foram os sentimentos mais frequentes? De que forma você lidou com esses sentimentos? Segundo Daniel Goleman, a consciência das emoções é fator essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Ao controlar as emoções, é importante entender a diferença existente entre dois conceitos, autopercepção e heteropercepção. A autopercepção refere-se ao que entendemos e percebemos. A heteropercepção diz respeito ao modo como os outros enxergam a mesma situação. Muitas vezes, através da primeira, achamos que nosso modo de agir é assertivo. No entanto, pessoas ao nosso redor podem interpretar nossas ações como as de uma pessoa ríspida. O que as pessoas enxergam não é necessariamente o que você pensa. Sendo assim, conhecer as possíveis percepções alheias também é fundamental para trabalhar sua inteligência emocional. É por meio deste controle que se domina a melhor forma de emitir mensagens e, assim, evitar entendimentos distorcidos. Automotivação. Terceiro item, o domínio sobre a percepção lançada quando emitimos uma mensagem tem relação com o gerenciamento das nossas emoções. Aprender a controlá-las e racionalizar antes de tomar qualquer decisão traz grandes benefícios. É essa gestão que possibilita a diminuição de conflitos interpessoais ou mesmo conflitos internos. Você, no controle das suas emoções, tem um caminho muito mais tranquilo e equilibrado em direção aos seus objetivos. Isto implica principalmente na mudança de antigos padrões de comportamento. É preciso acreditar que dá para mudar. Não existe o eu sou assim mesmo. É neste momento que a automotivação mostra sua importância como um dos pilares fundamentais da inteligência emocional. Ela é fundamental para investir em uma mudança que possibilitará maior crescimento no trabalho, nos relacionamentos e na vida. Lembre-se do investimento na sua mudança e nos benefícios pessoais e profissionais que o domínio da inteligência emocional trará. Empatia. Colocar-se no lugar do outro. Isto é empatia. Tal qual a inteligência emocional, a empatia é um conceito que tem ganhado grande e muito destaque. Mas como colocar-se no lugar do outro de maneira sensível e aberta, desprovida de julgamentos? A empatia envolve muito mais do que validar e respeitar o sentimento do outro. Ela diz respeito a se inserir no contexto em que o outro está e entender a razão de aquele sentimento despertar determinada emoção para o outro. É importante ter consciência que a empatia é uma escolha, além de ser um processo que requer dedicação. Ela melhora as relações humanas e possibilita ver as coisas pelo ângulo das outras pessoas. Ter empatia, tornar-se mais habilidoso nas relações e entender os desejos e motivações do outro são fatores fundamentais para a vida em sociedade. Relacionar-se interpessoalmente. Sempre precisaremos do outro. Somos parte de um organismo maior, o organismo social. Para se relacionar bem socialmente, é fundamental ter o equilíbrio entre a empatia, o autocontrole e a autoconsciência. Conhecer e se relacionar com pessoas
é conhecer possibilidades. Quanto mais você domina a sua empatia, mais você constrói relações positivas e saudáveis, tanto no âmbito familiar quanto profissional. É importante saber se relacionar interpessoalmente, conseguir transitar entre os grupos, relacionando-se bem com eles. É um dos pilares da inteligência emocional. Cultivar relacionamentos baseados no respeito é uma das formas mais eficientes de criar um ambiente positivo ao seu redor. A mudança só depende de você. A maneira como lidamos com nossas questões pessoais e nos relacionamos é determinante para obtermos qualidade de vida. Neste artigo, conhecemos os 5 pilares de inteligência emocional, além de como eles se relacionam entre si. Também evidenciamos, a partir dos estudos de Daniel Goleman, que o autoconhecimento é a base da inteligência emocional. Muito bem, um texto publicado no site online.com pucrs.br. Vamos lá, interessante, inteligência emocional veio como uma extensão do conceito de QI, quociente intelectual. Quando eu entrei na faculdade em 1979, né, fevereiro ou março de acho que foi fevereiro de 1979, falava-se muito sobre o QI. Então todo mundo queria saber qual era o seu QI, até a gente chegar, né, nas matérias que iriam falar sobre isso. Demorou um pouquinho e nem sei se as pessoas conseguiram ter acesso a algum teste para fazer a mensuração do seu QI, que é o quociente de inteligência, considerado normal numa faixa de 90 a 110, né? Eu sei o meu QI porque quando tive o problema do hipotiroidismo e fiquei internada durante 15 dias, né, no hospital escola, no Hospital do Servidor Público Estadual, fui submetida a muitos testes, porque o fato de ter ficado 7 anos sem reposição hormonal poderia ter me deixado sequelas na área intelectual. E graças a Deus, pelo contrário, tem um QI acima da média, né, de 130, medido naquela época. Não sei se isso muda com o tempo, talvez não. E então, né, foi descartadas sequelas nesse nível, graças a Deus, né? Mas se falava muito sobre esse conceito de inteligência quociente intelectual. E na década de 80, Daniel Goleman, como psicólogo e pesquisador, começou a trazer esse novo conceito. Já na minha faculdade a gente já começava a falar alguma coisa, mas eu acho que o livro dele veio depois, 80 e pouco, né? Não sei exatamente, eu tenho até o livro aí, não sei qual foi a data da primeira edição. Mas que trazia um novo conceito, por quê? Existia o questionamento, por que algumas pessoas com um QI tão alto não conseguiam se dar bem na vida? Pessoas com QI de 140, 150, Einstein tinha um QI de 154, né, por exemplo, mas nem sempre se saíam bem nas relações interpessoais e por conta disso às vezes não conseguiam ter um ganho, uma estabilidade na vida por falta dessas competências em interagir com outras pessoas. E Daniel Goleman foi seguindo nessa linha de pesquisa e foi trazendo esses conceitos, né, que fazem parte, ou esses 5 pilares que fazem parte do conceito que ele deu o nome de inteligência emocional. A partir das pesquisas também de Daniel Goleman com o conceito de inteligência emocional, trouxe agora
recentemente, eu vou encontrar um texto para fazer a leitura para vocês do novo conceito que rege agora esse momento, né, que nós estamos vivendo. Aí eu falo até do ponto de vista espiritual, que é o conceito de inteligência espiritual, né, o quociente espiritual, tá? Eu vou trazer um texto para falar sobre isso com vocês também. Então vamos lá, os 5 pilares da inteligência emocional. Em primeiro lugar, conhecer as próprias emoções, né? Trabalhar com o processo de autoconhecimento, entender aquilo que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo isso, da onde vem isso. Muitas vezes, claro, as pessoas que não estão acostumadas, né, com esse processo, normalmente vão começar a entrar nesse processo através de uma psicoterapia, porque eu falo que o processo terapêutico ele é um processo pedagógico, onde nós vamos ensinando aos pacientes, né, nós como terapeutas, psicólogos, vamos ensinando ao paciente, pelo menos eu trago isso na minha forma de trabalhar, como é que se chega às conclusões. Então eu falo, olha, eu cheguei à conclusão por conta disso, disso e disso, quero que você observe isso no seu comportamento, né? E nas suas emoções, obviamente. Então, a partir desse processo, que é desencadeado pelo processo psicoterapêutico, a pessoa começa a lançar um olhar mais, vamos dizer, focal, assim, nas suas emoções, né? Às vezes a pessoa chega em desequilíbrio, mas ela nem sabe de onde está vindo aquele desequilíbrio. A gente vai limpando aí as arestas para chegar no cerne do problema, né? Esse é o nosso trabalho. Mas as pessoas que estão envolvidas num processo psicoterapêutico legal é uma pessoa que já despertou para a necessidade do autoconhecimento. Mas muitas passam batido, vão ter reações, vão, né, estar com as emoções todas em desequilíbrio, nem sabe por quê, nem sabe que precisa pedir ajuda, muito menos que precisa se conhecer, né? Talvez isso seja bastante difundido hoje em dia, mas mesmo assim, por exemplo, para fazer terapia, muitas pessoas têm muito preconceito ainda nos dias de hoje. Outras pessoas usam como status, né? Estou com a minha terapia em dia. Eu vejo descrição de algumas pessoas assim. Acho bacana até, né? Mas como se isso fosse um status, né? Ok, a pessoa está procurando se conhecer. Mas muitas pessoas ainda com esse grande preconceito, como se fazer terapia, né? Ou se eu fizer terapia, vão me considerar louco, né? Conceito completamente equivocado e ultrapassado. Então, conhecer as próprias emoções é o primeiro, e os sentimentos, né? Emoção é aquilo que é reativo, que é mais primitivo. O sentimento é aquilo que é mais elaborado, né? Então, conhecer nossas emoções e nossos sentimentos é parte fundamental para o item seguinte, que é o controlar as emoções. Quer dizer, quando eu consigo identificar o porquê eu tive uma emoção, porque aquela emoção foi liberada, da onde ela está vindo, eu consigo, no momento seguinte, começar a treinar o controle sobre essas emoções, né? Porque se eu nem identifico, como é que eu vou controlar? Então, o primeiro passo é identificar, o segundo passo é entender da onde vem vindo essas emoções e esses sentimentos, o que é que está desencadeando, né? Como eu digo, o que é que funciona como elemento catalisador que faz aquela emoção ou aquele sentimento vir à tona, né? Então a gente entra no que ele chama aqui de autopercepção, né? E eu achei interessante esses dois conceitos, autopercepção e heteropercepção, ou seja, como eu me vejo e como o mundo me vê. Porque às vezes o meu comportamento traz alguma característica, como ele coloca aqui, né, de agressividade, e eu de verdade não reconheço.
né? Eu não me vejo dessa forma, mas as pessoas ao meu redor podem me trazer essa imagem que eu tô passando, né? Às vezes a imagem que eu passo de verdade não tem nada a ver com a forma como eu me vejo ou a forma como eu verdadeiramente sou. Eu falo isso na numerologia. Temos um número de alma, um número de Dharma e um número de personalidade exterior, que é a forma como eu me mostro para o mundo. Esses números, eles têm que ter uma sintonia entre eles, né? O ideal seria que fossem todos iguais, mas do ponto de vista espiritual, mas né, meio impossível. Claro, os três é impossível. Alma e personalidade exterior, já peguei vários, né? Pessoa totalmente transparente, né? E íntegra, né? Mas tem que ter sintonia. Quando o seu número de alma vai, por exemplo, para um lado da extroversão e a tua personalidade exterior vai para o lado da introversão, ali a gente já tem um conflito, né? Se eu tenho uma alma 6, que é aquela coisa bondosa, eu tenho 2 6 no meu mapa, 1 9, são números de bondade, de pessoa conciliadora, de, sabe, pessoa sensível, carismática, simpática. Falo, tenho 2 6 no meu mapa, né? Mas ela se mostra através de uma vibração de número 1, que é a vibração, como se diz, né? Da pessoa às vezes impulsiva, que vai na frente, que não espera ninguém, é o oposto do 6, oposto do 9. Por que ela se mostra assim? Ela foi ensinada a se mostrar assim? Ela escolheu se mostrar assim? Ou ela veio com uma alma 6 para ela diminuir esse ímpeto de uma certa forma egoísta, individualista que ela está mostrando? Então são coisas que a gente vai aí administrando, né? Então, como nós nos percebemos e como as pessoas nos percebem é bastante interessante a gente checar isso para ver se de verdade a gente não está né, se mostrando de um jeito que não tem a ver com a nossa verdadeira alma, a nossa verdadeira essência, certo? Automotivação. Peraí. Automotivação quer dizer, quando eu tenho conhecimento de tudo isso, das minhas emoções, eu sei controlar, eu entendo como eu tô me mostrando para o mundo, eu entendo como eu tô me percebendo e às vezes a minha percepção tá distorcida em relação àquilo que eu tô mostrando de verdade. Eu consigo, através desse gerenciamento, me automotivar a ter controle sobre tudo isso, a me colocar no mundo como uma pessoa equilibrada. Né? 100% equilibrada, existe alguém? Desculpa, mas eu vou dizer que não. Né? Porque toda vez eu falo, esse mundo dual é o mundo que nos coloca sempre em conflito, né? Com duas escolhas no mínimo, com dois caminhos, né? Com a dualidade de tudo que existe aqui no nosso mundo, no nosso planeta. Então, dificilmente eu vou conseguir estar 100% centrada. Posso estar equilibrada, mas não necessariamente 100%, né? E então é uma busca sempre crescente de equilíbrio, de centramento e de ser guiado pela sua alma que vai trazer as escolhas certas para você nesse caminho. Entender tudo isso, né, vai trazer a capacidade de automotivação. Então, eu sempre digo, isso é uma característica e talvez uma qualidade que eu reconheça em mim, quando eu sei do meu propósito e quando eu entendo esse propósito, eu entendo que a espiritualidade espera de mim, como na questão da canalização dos florais libertari, eu concentrei toda a minha energia na realização de tudo isso, em especial
né, na escrita dos livros que fundamentam a obra dos Florais Libertari. Então, todo momento de folga, eu me dedicava a esse trabalho. Isso é automotivação. Quer dizer, eu não me deixava distrair por outras coisas, até porque a minha vida estava estruturada dentro de uma coisa bem simples, né? Passando muita dificuldade financeira, não tinha dinheiro para sair para nada, para lugar nenhum. Então, eu gerenciava o meu tempo sendo produtiva. Eu me automotivava, até porque estar na construção desse trabalho, na construção das apresentações, por exemplo, do meu curso, né, de formação de terapeutas, curso de ciências terapêuticas, isso me dava um prazer tão grande que o próprio elaborar ali, por exemplo, dos slides era já uma motivação para eu continuar, né? Eu achava tão bacaninha, tão legal. Então, isso ia me motivando e eu continuava no trabalho. Não é todo mundo que tem essa característica. As pessoas se distraem muito com as coisas de casa. Muita gente que ficou em home office no período da pandemia depois me trouxe essa dificuldade, porque, mas eu tô com uma louça na pia e ao invés de fazer um determinado trabalho, eu ia lá lavar a louça. Eu tinha que fazer comida, então eu deixava aquilo e ia lá fazer a comida. Não que não precisasse fazer a comida, né? Que de repente quem estava em casa tinha que fazer a comida mesmo. Mas assim, não se colocava um horário, não, entende? Então, se distraía, perdia o foco. Eu acho que a automotivação é a capacidade de você manter o foco naquilo que você deseja, e você ser resiliente às dificuldades. E isso eu fui aprendendo com a canalização dos florais, que eu entendi que era o meu grande propósito nessa vida, né? Então é isso. Esses são os pilares da inteligência emocional. Eu acho extremamente, né, bacana. Aqui vamos falar também sobre a questão da empatia, né? Tava esquecendo aqui. Tem mais dois conceitos, é isso? É. Já ia achar que já tinha terminado. Eu tô olhando aqui o tempo, falei demais. Empatia, que é colocar-se no lugar do outro, né? O ser empata, que é aquele ser sensível que tem essa capacidade de entrar no campo energético do outro e sentir com, também é o conceito da compaixão, né? Eu sinto que o outro está sentindo. Então, essa é quando eu me conheço, eu consigo saber o que é meu e o que é do outro, né? E eu consigo cada vez mais me colocar no lugar do outro para entender aquilo que ele está sentindo, né? À medida que eu vou me conhecendo, eu não me misturo com o outro. Eu entro no campo energético, sinto, mas eu sei o que é meu e o que é do outro. Essa é uma grande capacidade dos seres empatas, né? Nada passa despercebido a um ser empata porque tem a capacidade de ler as energias, né? E o relacionar-se interpessoalmente. Então, esta foi a questão básica que Daniel Goleman começou a pesquisar, no sentido de que pessoas com grande QI, né, mesmo assim não tinham sucesso na vida. Já tá calor aqui, ligar o ventilador. Então, não conseguiam se relacionar bem no mundo social, no mundo familiar, né? Então, quando eu tenho a capacidade de me conhecer, de gerir as minhas emoções, os meus sentimentos, tenho a capacidade de me motivar, automaticamente eu consigo me relacionar com as pessoas, porque os mecanismos de projeção, né, negativa, né, projeções negativas vão estar muito diminuídos. E porque eu me conheço, eu tô fazendo esse trabalho de recolher as projeções, de entender que as pessoas são meus espelhos, né? E que eu só tenho que compreender que o mundo é isso aí e que os relacionamentos fazem parte do processo evolutivo
de todo ser humano, não é? É isso, gente, não quero estender demais. É isso aí. Então, a inteligência emocional é um conceito extremamente benéfico, né, com esses 5 pilares, que veio trazer uma compreensão maior de que somente a inteligência intelectual não era suficiente, né? Eu sou um crânio, como se dizia antigamente, em muitas matérias, ok, mas eu não consigo me relacionar com as pessoas. Então, se eu tenho um QI mediano, mas eu tenho um grupo de amigos muito grande, eu não sei resolver um problema, mas eu tenho um amigo que sabe. E eu vou chamar esse meu amigo e ele vai me ajudar. É assim que as pessoas vão conseguindo se dar bem na vida, no sentido de resolver as questões, né, que vão aparecendo para a gente resolver, né, na vida, né. Então eu não sei, mas eu vou aprender, ou eu vou chamar um amigo que sabe, e a questão estará resolvida, e assim a vida vai seguindo. Certo, administrar problemas é parte da condição da vida humana, não é? Quem não consegue administrar problemas não evolui, eu acredito, né? Porque não está se conhecendo, consequentemente não vai saber em que precisa se aprimorar. Certo, pessoal? É isso. Vamos entender os 5 pilares da inteligência emocional. Gratidão a esse querido Daniel Goleman, que traz um livro desse tamanho. Nunca consegui terminar de ler, muito grande. Também comprei durante o meu processo de emergência espiritual. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.